Bom, hoje eu vou explicar quais são as principais funções de um alicate amperímetro, que também tem a mesma função de um multímetro digital. Então, estou com um modelo de alicate amperímetro aqui, dois modelos, na verdade, um menorzinho, que mesmo sendo menor, ele faz a mesma função desse maior aqui. Então, aqui ó, a gente tem as escalas para se medir corrente alternada, tensão e resistência. Vamos lá, no caso, como é que a gente usaria para estar medindo uma dessas escalas? Por exemplo, se a gente colocar na escala de corrente, a gente vai estar medindo aqui na garra. No caso, a gente pega um cabo, né, elétrico, coloca dentro dele e vai estar medindo qual que é a corrente que está passando por esse cabo. Depois eu vou dar alguns exemplos de como é que está fazendo essa medição. Nesse caso aqui está dando 1 ampere, só que é um cabo de fone de ouvido, só para dar o exemplo. Então não quer dizer que está dando 1 ampere aqui no caso. Vamos lá. Se a gente descer mais para a direita, a gente vai ter a escala de tensão alternada. Como é que a gente vai fazer essa medição? Com as duas pontas de provas, né? No comum a gente usa o cabo preto. E no V vermelho a gente mede tensão e resistência, como você pode ver aqui. Colocamos as pontas de prova aonde a gente quer testar a tensão. Pode ser numa tomada, um barramento de um quadro elétrico. Nesse caso aqui, para corrente alternada. Caso de corrente contínua, que é essa escala mais para baixo aqui, a gente vai estar pedindo, a gente pode medir tensão de bateria de carro, por exemplo, bateria de moto, pilha, tudo que é tensão contínua. Girando mais uma vez, a gente cai na escala de resistência, que nesse caso aqui a unidade de medida é ohm. Tensão alternada a gente mede em volts, corrente alternada a gente mede em ampere, e no caso da resistência é em ohms, a unidade de medida. Lembrando que esse multímetro aqui, a gente tem o off na parte de cima e o off na parte de baixo. O que acontece? A gente está com o multímetro desligado tanto para cima quanto para baixo. E no outro lado é o espelho desse lado esquerdo. Por exemplo, corrente alternada a gente mede aqui em cima como aqui embaixo. É o oposto, a gente mede, tem um espelho nesse caso aqui. No caso desse modelo de multímetro. Então galera, eu vou explicar mais uma função que é o botão hold. Por exemplo, você coloca o seu alicate amperímetro no circuito para medir corrente, né? Trava aqui no botão hold no lado. Ele trava na medida que você mediu. Você tira, né? E consegue visualizar o valor travado, mesmo não tendo com o cabo dentro mais do seu alicate de medição. Legal que você pode estar medindo num local de difícil acesso, né? Mede, trava. Por exemplo, você está com o braço longe, num lugar de difícil acesso, você mede, trava e tira, né? Consegue visualizar a corrente sem estar com o alicate amperímetro abraçando o cabo. Bom, agora aqui eu vou dar um exemplo como a gente está utilizando o nosso alicate amperímetro para estar medindo corrente. No caso, eu estou na entrada da minha casa aqui. Eu vou mudar meu alicate amperímetro aqui para a escala de corrente alternada. No caso, tem duas escalas, 1000 amperes e 200 amperes. Como eu sei que aqui não está passando muita coisa, eu vou deixar na escala mais baixa, né? Que vai estar dando uma resolução melhor, vai estar se aproximando melhor do resultado real que está acontecendo aqui. Então aqui eu vou colocar no neutro, tá dando 1.3 amperes. Então quer dizer que na minha residência os equipamentos 110 volts está consumindo 1.3, 1.4 amperes, está variando um pouco, né? Em uma das fases ele está consumindo 2.2 amperes e na outra fase está consumindo 3.1 amperes.
Agora eu vou dar um exemplo como é que você mede qual é a tensão de uma tomada da sua residência. O alicate amperímetro está desligado, né? A gente vai colocar na escala de tensão alternada, que é ACV, Alternate Current Voltage, que é o termo usado em inglês, né? Então a gente colocou na escala e vai colocar as duas pontas de provas na tomada para saber qual que é a tensão da sua tomada. Lembrando que nesse caso aqui o comum é o cabo preto, né? E o cabo vermelho vai no V. Se você inverter nesse caso aqui não muda nada. A única diferença que acontece se você inverter, por exemplo, você vai medir corrente contínua, né? Você coloca o cabo vermelho positivo na bateria do seu carro e o preto na negativa. E aqui vai dar a escala inversa, que em vez de estar positivo vai ter um menos na frente. Essa é a única diferença de você inverter a posição da ponta de prova no seu multímetro. A gente vai colocar aqui. Nesse caso aqui, ó, tá dando 222 volts, é uma tomada 220. Se fosse uma tomada 110, estaria aparecendo 110 volts. Nesse caso é assim que você vai estar medindo tensão alternada, na escala de tensão alternada, e colocando as duas pontas de prova nos terminais onde você está querendo saber a tensão. Então, agora eu vou estar dando um exemplo de como você medir tensão contínua de pilhas, baterias, pode ser uma bateria de carro ou pilha palito, qualquer tipo de pilha, no caso que a gente vai estar tendo tensão contínua. Eu vou colocar meu alicate amperímetro na escala de corrente contínua, que nesse caso aqui é DCV. Vou estar pegando as duas pontas de provas e colocando nos terminais da bateria. Então, vou estar efetuando a medição agora. Ponta de prova vermelha é o positivo, a gente coloca no positivo da bateria, e a preta no negativo. Nesse caso aqui, essa bateria está com 8 volts, que é a tensão contínua dela, que é o valor da tensão. Essa aqui é uma bateria, né, de 9 volts, e aparentemente ela está com meia carga. Agora eu vou dar um exemplo como é que você vai medir a resistência no seu alicate amperímetro. A gente vai colocar a chave seletora na unidade de resistência. Que tem, no caso, tem duas opções: 200 ohms ou 20 kΩ, que seria 20 mil ohms. Nesse caso aqui o K é o fator multiplicador, que é vezes 1000 quando a gente utiliza o K. Eu vou colocar 200 ohms, que eu não sei exatamente qual que vai ser a resistência que a gente vai estar medindo aqui. Eu vou dar um exemplo de uma lâmpada, né? Uma lâmpada incandescente de carro. A gente utiliza ela no farol de um carro comum, né? E ela tem uma resistência específica no seu filamento, né? Que é ela que limita a corrente que ela vai consumir da bateria do carro. Vamos lá, a gente vai pegar as duas pontas de provas e colocar nos seus terminais. Lembrando que para medir resistência, você pode encostar em um dos terminais e não pode encostar no outro, como por exemplo assim, que a resistência do seu corpo vai estar interferindo na medição. Então você tem que encostar apenas a ponta da sua ponta de prova e está medindo a resistência. Então, aqui eu coloquei a ponta de prova nos dois terminais da lâmpada, né? E como você pode ver, está dando 0,6 ohms. Como está na escala de 200 ohms, quer dizer que a resistência interna do filamento da lâmpada dá 0,6 ohms, menor que o ohm. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe no comentário abaixo. Deixe seu curtir, compartilhe nosso vídeo e um abraço. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.